Vamos dando continuidade, né, ao curso de Estatística e Probabilidade. E a gente vai falar na aula de hoje de dois tópicos aqui. A associação entre as variáveis quantitativas. Lembra que nas aulas anteriores a gente fez a associação entre duas variáveis qualitativas, né? Então, na aula de hoje a gente vai fazer esses dois tópicos que vocês estão vendo aí. A associação entre variáveis quantitativas e a associação entre as variáveis qualitativas e quantitativas, tá? Uma de cada. Bom, no caso da associação entre essas variáveis quantitativas, a gente pode usar todas as ferramentas, tá bom? Que a gente aprendeu nas aulas anteriores, quando a gente fez a associação entre duas variáveis qualitativas. Então, a gente pode utilizar as mesmas ferramentas, os mesmos instrumentos que vimos para quantificar essa associação entre essas duas variáveis. Então, todas as ferramentas que foram apresentadas antes podem ser utilizadas aqui para esse caso de duas variáveis quantitativas. Só que a gente ganha outros tipos de ferramentas mais refinadas nesse caso. E aí um dispositivo que é bastante útil para verificar essa associação entre essas duas variáveis desse tipo quantitativa é o gráfico de dispersão. Muito importante aqui, a gente vai estar mostrando alguns exemplos com esses gráficos e fazendo a interpretação do gráfico quando a gente plotar. A gente já trabalhou aí em aulas anteriores com gráfico de dispersão, só que naquele tempo a gente fez o caso unidimensional, né? A gente só tinha uma variável trabalhando. O caso fica mais interessante aqui quando a gente está com duas variáveis, tá? Então vamos trabalhar com esse primeiro exemplo que vocês estão vendo agora, né? Eu quero ver o gráfico de dispersão das variáveis x e y dessa tabela abaixo. A gente tem o funcionário aqui, o agente, né, que está nomeado de A a TJ. E a gente tem o ano de serviço, que eu estou chamando dessa variável x, o ano de serviço desse agente, e tem o número de clientes que esse agente tem. Tá? Por exemplo, esse primeiro agente A que vocês estão vendo, ele está há 2 anos, tem 2 anos de serviço e tem um total de 48 clientes. Vou pegar esse F aqui. Ele tem 6 anos de serviço e tem 60 clientes, tá? Eu quero medir se existe uma associação entre essas duas variáveis. Tá? Será que quanto mais anos de serviço, mais clientes esse agente tem? Ou será que essa relação é inversa? Ou será que não existe nenhuma das duas relações, nem diretamente proporcional, nem inversamente? A gente vai ter que avaliar isso. Bom, para fazer essa avaliação, a gente constrói esse gráfico de dispersão que vocês estão vendo aí. Bom, nesse gráfico de dispersão, como é que foi construído esse gráfico? Deixa eu fazer com mais calma, né? Ó, cada ponto aqui, o 2,48. A gente vai associar isso no plano cartesiano. A gente vai marcar esse par ordenado no plano, tá bom? Esse aqui vai ser o valor de x, esse aqui vai ser o valor de y. Aí você vai fazendo para todos os valores aqui, né? Deixa eu fazer esse outro aqui que eu também tinha destacado. Você vai marcar o ponto 6,60 no gráfico, né? Você vai fazer isso com todos os valores. Vai marcar o ponto 3,50. Cada um desses pares vira um ponto no plano cartesiano. Feito isso, você vai e faz o gráfico de dispersão, né? Então, todos os pontos aqui foram marcados. A gente tem no eixo horizontal os anos de serviço, tá? Vão até no máximo 10, se eu não me engano. Deixa eu botar para a tabela aqui. Até no máximo 10, tá? E aí tem o número de clientes, que no máximo é 72. Tá? Então, a gente varia aqui até o valor 10, e aqui no máximo que ele atinge é o valor 72, tá? Que é esse ponto aqui, 10,72. Tá? Esse é o ponto 10,72. Só para exemplificar. Então, você constrói esse gráfico, né? Esse gráfico de dispersão, marcando os pontos nesse plano. Você já observa que essa nuvem de pontos ela tem um comportamento interessante. Desculpa. Ela tem um comportamento interessante. Quanto mais anos de serviço,
parece que a pessoa tem um maior número de clientes, né? Você consegue ver que existe meio que uma faixa, deu um zoom aqui sem querer. Existe meio que uma faixa aqui, onde a maioria dos pontos estão nessa faixa, tá? Daqui a pouco a gente vai comentar a respeito de um... Quando a gente for quantificar esse grau de associação, a gente vai ver que essa ideia de faixa, na verdade, é a ideia de uma reta, né? A gente vai quantificar esse grau de associação de maneira linear, mais adiante. Ok, então parece existir sim essa associação. Quanto mais anos de serviço, maior número de clientes que a pessoa tem. A gente cai nesse próximo exemplo que vocês estão vendo. Numa pesquisa feita com 10 famílias com renda bruta mensal entre 10 e 60 salários mínimos, mediram-se o seguinte: X, renda bruta mensal, expressa em número de salários mínimos, tá? A variável X é essa, a renda bruta mensal. E a variável Y vai ser a porcentagem da renda bruta anual gasta com assistência médica. Então, a gente tem essa tabelinha, você vê aqui a família A, ela recebe uma renda bruta de 12 salários mínimos por mês, e anualmente ela gasta 7,2% dessa renda bruta anual com assistência médica, tá? Aí você vai fazendo a avaliação. Família B, 16, renda bruta de 16 salários mínimos mensal, tá? E anualmente eles gastam dessa renda bruta 7,4%. Você vai avaliando. A família E, por exemplo, recebe uma renda bruta de 28 salários mínimos mensal, né? E gasta 6,6% com assistência médica. Será que existe uma relação entre essas duas variáveis? Bom, para avaliar se existe essa relação ou não, a gente constrói mais uma vez o gráfico de dispersão. Esse gráfico que vocês estão vendo aí. Marcando cada um daqueles... Deixa eu voltar aqui. Marcando cada um desses pares ordenados no plano, né? Não tem mistério isso aqui, vocês já estão cansados de saber, né? Vai marcando esses pares ordenados lá nesse plano e aí você constrói o gráfico de dispersão. A gente vê aqui que tem uma relação inversa, né? Quanto maior a renda bruta mensal, a porcentagem de gastos com saúde vai diminuindo. Quanto mais se ganha, menos se gasta com saúde. Essa relação que a gente observa aqui no gráfico, né? Os gráficos, os pontos estão meio que nessa faixa que eu vou marcar aqui para vocês. Se comportam próximos dessa faixa. A gente consegue ver essa associação. O que a gente vai estar interessado em medir é justamente quantificar justamente essa associação. Bom, nem sempre o comportamento será bonito, né? Nem sempre a gente vai ter essa resposta de quanto maior o valor de uma variável, a outra fica maior, ou quanto maior o valor da variável x, menor o valor da variável y, que seria a relação inversa. Existe outro exemplo também, deixa eu mostrar esse exemplo aqui para vocês. Outros casos em que a gente não consegue ter uma resposta, né? Parece não haver uma associação entre essas variáveis. Observe esse exemplo. 8 indivíduos foram submetidos a um teste sobre conhecimento de língua estrangeira e, em seguida, mediu-se o tempo gasto para cada um aprender a operar uma determinada máquina. O médico faz um teste de conhecimento em língua estrangeira e, em seguida, quer saber o tempo gasto para que cada um aprendesse a operar uma determinada máquina. As variáveis que foram medidas são variável x, resultado obtido com o teste, com o máximo de 100 pontos, e y é o tempo em minutos necessários para operar a máquina satisfatoriamente. A gente tem essa tabela. Por exemplo, o indivíduo A tirou 45 no teste, né, de língua estrangeira e levou 343 minutos para aprender a operar essa determinada máquina. Aí você vai avaliando todos os pontos. O indivíduo B tirou 52 no teste e levou 368 minutos para aprender a operar essa máquina. E aí você vai olhando para todos os outros pontos aí que vai aparecer. Quando a gente faz
Quando a gente plota um gráfico de dispersão com essas duas variáveis, a gente obtém essa relação que vocês estão vendo aí, tá? E aí vocês observam que parece não haver, né, nenhuma relação. Uma variável e a outra parecem não estar associadas, né? A gente não sabe explicar quando uma cresce, a outra cresce ou diminui. Não. Esses pontos estão tão dispersos, essa nuvem de pontos, que a gente não consegue fazer nenhuma associação. Parece não haver uma associação forte entre essas duas variáveis, tá? Esse tipo de gráfico de dispersão que a gente está trabalhando, ele ajuda muito a compreender justamente o comportamento conjunto dessas duas variáveis quanto à existência ou não dessa associação entre elas. A gente precisa quantificar essa associação, tá? É sempre esse o nosso objetivo. Vamos ver isso. Como quantificar essa relação? Beleza?